Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do VSH Cast, o maior canal sobre o mercado de fusões e aquisições do Brasil e da América Latina. Hoje, o assunto é sobre uma movimentação que mexeu com o mercado de M&A nas últimas semanas, a fusão entre Marfrig e BRF, duas gigantes da indústria de alimentos que agora formam a MBRF Global Foods, uma das maiores empresas do setor no mundo. Esse movimento consolida uma união que já vinha se desenhando desde 2021, quando a Marfrig passou a ser a principal acionista da BRF. Agora, com a formalização da fusão, as empresas integram de vez suas operações, marcas e estratégias sob uma governança unificada. O objetivo é claro: ganhar escala global, reduzir custos, ampliar competitividade e aumentar a presença internacional, especialmente em mercados estratégicos como Oriente Médio, Europa e Ásia. Mas essa operação vai além dos números bilionários. Ela simboliza uma virada de chave no mercado de M&A no Brasil. O que está por trás dessa fusão? E o que ela nos diz sobre os novos rumos do mercado? Para falar sobre isso, recebemos Eric Ittner, CEO da VSH Partners, referência em estratégias de M&A. Eric, bem-vindo mais uma vez. E para começar a nossa conversa, eu queria te perguntar como que você analisa a fusão entre a Marfrig e a BRF, agora formalizada sobre uma nova marca, né? A MBRF Global Foods. Ela ficou posicionada agora como a terceira maior empresa de proteína animal do mundo. O que que isso representa no mercado? Olá, Cláudia. Feliz por estar aqui mais uma vez com você. Representa um grupo gigantesco, com uma relevância e uma repercussão global muito forte, estrategicamente super interessante. O grupo fica lá com 150 bi de faturamento ano, o que dentro desse cenário, dentro de um mercado essencial para toda a população, nos traz aí uma perspectiva positiva de crescimento da companhia, de possibilidades de otimizações, sinergias, e principalmente ganho para os acionistas quando a gente observa a perspectiva de longo prazo. E Eric, o que diferencia essa operação em específico de outras fusões no setor de proteína animal? Tem algo inédito nesse sentido? É o tamanho. Juntar dois grupos já com o nível de maturidade que as duas companhias tinham, pelo menos num primeiro momento, eu não consigo me recordar de outra transação como essa. A gente tem, obviamente, a JBS, que é uma potência mundial, líder do setor, realmente muito grande, que fez várias aquisições. Mas essa é uma transação diferente, não é simplesmente uma aquisição de um grande grupo comprando uma empresa menor, que é o que a gente observou nos últimos anos em relação ao movimento que esse setor de proteína animal adotou. Esse M&A específico é uma fusão, é um casamento, é a junção de duas companhias já de um porte muito grande. Então vejo que o grande diferencial é esse. A proporção. A proporção. E com essa fusão, como que fica o cenário para os acionistas? O que eles podem esperar nesse momento? O acionista, obviamente, aporta o seu capital numa companhia visando lucro. Ele quer retorno sobre o capital. Existem interesses secundários, que são mais que legítimos. Inclusive, investir nesse setor é um setor que alimenta o mundo todo, mas no final do dia, o fator preponderante da tomada de decisão é o retorno sobre o capital investido. E a gente consegue olhar aqui uma perspectiva muito interessante dessa operação, porque a gente fica com um mix de produtos bastante diversificados, o que diminui a dependência em relação, por exemplo, à carne bovina. Se tem, por qualquer motivo, uma queda na carne bovina, tem todo um repertório, um mix de outros produtos para poder compensar. Então, eu vejo que, em termos de estratégia de diluição de risco sobre a perspectiva de mix de produtos, é espetacular, e também sobre a perspectiva da geografia, sobre o destinatário final do produto,
também o acionista fica com uma vantagem estratégica, porque se por qualquer razão o mercado asiático deixar de consumir, o grupo está vendendo para os Estados Unidos, está vendendo para o Brasil, está vendendo para outros países da América do Sul, está vendendo para a China. Então, não existe uma grande dependência dentro da configuração que foi feita de qualquer lugar do mundo. Existe aí uma divisão grande, eles ficam com mais de 100 países em termos de atendimento. Então, é uma cobertura muito, muito grande, muito expressiva. Nas nossas conversas, a gente sempre fala que diante de fusões, aquisições, sempre tem mudanças estruturais, às vezes, que ocorrem dentro da companhia, envolvendo os colaboradores, né? O que eles podem esperar nesse momento também? Mudanças. A resiliência numa transação como essa é fundamental. O que cada colaborador precisa focar em executar o seu trabalho da melhor forma possível, entender como ele consegue contribuir dentro da nova estratégia que vai ser montada. No curtíssimo prazo, né, ou seja, de hoje para amanhã, né, não vai ter nenhuma mudança estrutural, até porque a gente não está falando de um jet ski fazendo a curva, mas é um transatlântico. Então, qualquer movimento abrupto quebra, não faz sentido, e eles são muito grandes porque, obviamente, tem uma capacidade e uma sofisticação em termos de gestão fora do comum. Mas quando a gente olha a perspectiva de médio e longo prazo, vai ter uma alteração aí no board da companhia, né? Obviamente vai ser nomeado aí um presidente global, vão ter diretores executivos das unidades de negócio, enfim, e todo o primeiro escalão da companhia vai precisar ser reconfigurado. Então, é possível que tenham acomodações aí nesse período de transição, o que é mais que natural. O grande desafio, na minha opinião, em movimentos como esse é a questão cultural, né? De repente, uma empresa tem uma pegada mais controladora, né? Uma rédea mais curta, né? Uma gestão mais par e passo. E, de repente, a outra pode ser que tenha uma gestão um pouco mais voltada para a autorresponsabilidade, né, do time, mais voltada para uma liberdade criativa, mais voltada para... E aí, se a gente estiver, de fato, diante de dois extremos, o board vai ter que ter muita serenidade, muita sabedoria para poder fazer o ponto de equilíbrio e essa otimização, buscar o melhor de cada organização para que esse novo grupo, a MBRF, consiga realmente ser essa potência que a gente espera que ela seja. Então tem que ter parcimônia, mas não é algo que o presidente vai resolver. É um compromisso individual de cada executivo na organização para disseminar essa nova perspectiva que surge daqui para frente. E pela sua experiência no mercado de M&A, aonde você acha que essas companhias podem chegar em termos de lucratividade e benefício mesmo para o grupo novo que se formou no médio e longo prazo? Como eu falei anteriormente, Cláudia, a gente tem aqui a característica de uma cobertura global em relação aos produtos que eles comercializam, o que realmente é algo muito, muito relevante nessa transação, porque se você tem uma dependência grande de um mercado, o teu risco está sendo maximizado. E aqui, considerando essa vantagem estratégica em termos de geografia, me parece que essa fusão, realmente olhando o médio e longo prazo, ela tem boas chances de ser um sucesso. E nos bastidores dessa fusão, a gente sabe que existem uma série de questões estruturais que o Brasil vem enfrentando, que envolve reforma tributária, volatilidade cambial, competição global acirrada. Como que tudo isso influencia nas decisões de M&A de forma geral e como que essas companhias conseguiram driblar tudo isso, ao seu ver? A perspectiva aqui é que juntos eles são mais fortes. Para romper todas essas barreiras que você trouxe, né? Por exemplo, o aspecto tributário. Certamente vão acontecer a partir do momento que a transação se operacionalize, né? Ou seja, que os aspectos societários sejam concluídos, até porque, né, as companhias são listadas, existem aí uma série de procedimentos que precisam ainda acontecer para a gente ter o que a gente chama de fechamento do negócio. Então,
Então, existem algumas condições precedentes importantes a serem superadas, como a própria aprovação dos acionistas, né? Isso vai acontecer aí nas próximas semanas, mas também essa transação precisa ser submetida ao CAD, que vai analisar aí o CAD, o Conselho de Administração de Defesa Econômica, vai ver se existe aí algum risco, né, de abuso, de excesso em relação ao poder econômico que esse grupo que se forma agora vai ter, né? E isso vai ser analisado sobre a perspectiva do consumidor, mas também em relação aos fornecedores. Mas superado essa etapa, a partir do momento que se operacionaliza essa questão societária, essa reestruturação, nesse caso, né, ao que tudo indica, vai ser uma incorporação da Marfrig em relação à BRF, ela vai incorporar, existem aí oportunidades tributárias que trazem benefício daí para todo o grupo. E isso impacta diretamente na última linha, impacta aí na questão da DRE da companhia, e isso tem uma tendência de gerar mais resultado para o acionista. E, a seu ver, a MBRF representa uma tendência de consolidação de mercado, né? Queria entender se você acredita que sim, e quais os outros setores que você enxerga hoje como mais propensos a fazerem movimentos semelhantes. É uma consolidação de mercado, eles ficam muito fortes, né? A gente tem aí a JBS, que lidera o setor, né? Muito forte nos Estados Unidos, muito forte no Brasil, mas ela vem na estratégia de M&A também, estratégia de crescimento inorgânico através de aquisições, né? Aqui a gente está numa fusão. Fusão é um casamento, literalmente, né? A gente junta aí as estruturas das duas companhias. Então, respondendo de maneira objetiva a tua pergunta, é um movimento de consolidação. Existem outros setores, com certeza, né? A gente observa que aquele que ficar pequenininho, isolado, sem estar atento aos movimentos de mercado, tem uma tendência natural de ser engolido. Em algum momento fica difícil competir com os caras que, né, com o passar do tempo, vão ficando muito grande, muito poder econômico, muita liquidez, muita geração de caixa, e o consectário, lógico, é muito poder de barganha. E aí, comercialmente, quem se isola e fica pequeno perde essa capacidade. Basicamente é isso. Mas setores como tecnologia, existe um movimento de consolidação. A gente tem a própria TOTVS, né, companhia listada. A gente teve oportunidade, né, o VSH Partners teve a oportunidade de discutir um deal com eles há pouco tempo, acabou não evoluindo por questões aí estratégicas e operacionais, mas isso para dizer que é público e notório que a TOTVS tem uma estratégia de crescimento inorgânico dentro aí do planejamento estratégico da companhia, né? Isso é algo que é amplamente divulgado. Então, a TOTVS é uma empresa de tecnologia, a maior do país, companhia listada na B3, que está no mercado comprando empresas. Então, tecnologia é uma. A VSH Partners hoje representa uma companhia na área de saúde, com um componente muito significativo tecnológico, né? Também estamos no mercado buscando empresas para aquisição na área de saúde. A área de saúde que tem aí uma predominância de elemento tecnológico. Então, tecnologia, com certeza. Outro setor com movimento de consolidação importante, infraestrutura. O Brasil é carente de infraestrutura, portos, aeroportos, ferrovias, enfim, né, toda a parte de malha viária do nosso país. Né, a gente tem esse déficit de infraestrutura. E aí a gente vê muito capital de fora vindo para conseguir dominar e preencher essas lacunas que existem no nosso país. E aí a gente tem desde fundo soberano, Abu Dhabi, a gente tem Arábia Saudita, a gente tem o Fundo Soberano de Singapura, a gente tem muito investidor chinês, todos buscando preencher essas oportunidades aí que o Brasil tem, e esses movimentos aí de consolidação em relação a esse setor. E um terceiro setor, né, até para não ser prolixo em relação a esse tema, né, mas tecnologia, infraestrutura, e eu diria que inclusive na área de serviços eu posso citar o setor de contabilidade, que
está muito claro na minha visão esse movimento de consolidação, né? Então, hoje a VSH Partners, inclusive, representa um grupo de investidores comprando escritórios de contabilidade. A gente está com um deal no meio do caminho, nesse momento, por exemplo, em Joinville. A gente está comprando um escritório no sul do Brasil, mas a gente está olhando o Brasil inteiro, né? Região norte, nordeste, eixo Rio-São Paulo. A gente fez transações importantes, né? Rio-São Paulo, a gente fez uma fusão o ano passado, a gente fez, representando o vendedor, a gente fez uma venda, uma operação sell-side o ano passado também. Então, o setor contábil ele está nesse movimento, né, em que pese questões aí que envolvem o Conselho Federal de Contabilidade, ter algumas barreiras regulatórias em relação a isso, mas eu acredito que, sobre a perspectiva de tecnologia voltada à contabilidade, a gente vai ver, inclusive, companhias sendo listada na Bolsa, né? Ou seja, eu acredito que em 5 anos a gente vai ver o primeiro IPO do setor contábil aí na história do país. Uhum. A menção que você fez das empresas de contabilidade é a DC Conte e a Focus, Grupo Focus, que inclusive a gente tem uma entrevista com os diretores no nosso canal, né? Quem nos assiste pode acompanhar. E falando um pouquinho sobre essa questão do cenário global, Eric, a nova empresa ela surge com um forte apelo e foco internacional. O que isso diz sobre o posicionamento do Brasil no mercado de M&A global? O Brasil tem o seu protagonismo, né? A gente tem o hábito, enquanto brasileiro, de reclamar do nosso país e ressaltar as dificuldades. Mas, por outro lado, o Brasil é uma potência. E quando a gente fala de alimentar o mundo, o Brasil alimenta aí 1/4, 1/5 da população mundial. E em proteína animal, o Brasil é uma referência global, em termos de produção. Então, o Brasil é fundamental, é um país extremamente importante dentro desse cenário. Se o Brasil parar, o mundo passa fome. Essa é a realidade, né? Inclusive, o estado do Paraná tem a sua relevância, né? Pega aquela região ali de Toledo, Cascavel, enfim, eles têm uma produtividade de suínos e aves assim absurda, né? 24 horas a produção está acontecendo. Então, realmente, o nosso país ele é fundamental dentro desse cenário e, obviamente, o M&A ele vem junto, né? Seja como uma estratégia de crescimento inorgânico através de aquisições, ou seja, através de operação como essa, que é a pauta aqui do nosso podcast, através de fusões, né? A junção, o casamento de companhias para que, né, sejam mais fortes, melhor posicionadas aí no mercado. E a gente vai encaminhando já para o fim dessa conversa, mas eu queria te perguntar que tipo de preparo ou estrutura uma empresa brasileira precisa ter hoje para se tornar atrativa em um movimento de fusão e aquisição, numa oportunidade envolvendo isso? O foco da VSH Partners são empresas de médio porte. Então, a gente atende, em regra, empresários que estão na faixa aí de 30 milhões, e isso vai até meio bi, né? 30, 500 milhões de faturamento por ano. E olhando a trajetória, né, dos clientes que a gente atende, né, existem alguns padrões que eu acho que vale a pena a gente citar. E um deles é que o primeiro objetivo do empresário, quando ele monta um negócio, na regra geral, é ele conseguir um emprego para ele mesmo e muitas vezes para acomodar a própria família, né? Esse acho que é quase que um instinto de sobrevivência numa primeira etapa. Mas o tempo passa e as empresas vão crescendo, né? Obviamente o mérito é do empresário, que é a nossa audiência aqui desse podcast. Fica aí o meu forte abraço para cada empresário, porque é você que sustenta o nosso país. E esse empresário vai criando um pouco mais de musculatura empresarial, e chega um momento que o emprego dele dentro da organização já não é a prioridade. A empresa ficou maior, ele tem time, tem funcionário, tem fornecedores, tem, enfim, todos os stakeholders que envolvem aí a operação que ele está posicionado. E a partir daí, o que me parece que é o grande desafio para o empresário é ele ter a clareza do que ele quer para o futuro.
Então, eu já sou grande, médio, faturo 100 milhões, o meu emprego já não é relevante, né? O prolabore que a companhia paga não é o que vai deixar o cara mais rico ou mais pobre, obviamente, ele está trabalhando pelo dividendo, ele está numa outra etapa da vida, a família está estruturada, enfim. E aí ele pensa, o que eu vou fazer da minha vida? Porque nós seres humanos não somos eternos, né? Pelo menos no conceito real que a gente consegue tangibilizar. E ele começa a se questionar, né? Como que vai ser? E aí se cria muitas vezes a expectativa que a geração seguinte vai tocar o negócio. O que também é legítimo e acho que os casos que isso é possível é um transbordo e uma alegria sem fim para todo mundo, porque você construir algo que, né, os teus filhos consigam e tenham realmente vontade de fazer aquilo, tenham potência e tenham aptidão técnica para fazer isso, é maravilhoso. Mas a gente está falando de talvez menos de 5% dos casos. Então, né, a gente vai olhando a estatística, a grande maior parte das empresas vai quebrar, é fato. Das que vão sobreviver, né, que talvez seja um Pareto ali, um 80-20, essas 20 que vão sobreviver, a gente volta para uma fatia de 100%, que vai se traduzir lá em 5%, que vai conseguir fazer a transição, né, a sucessão empresarial. E aí, quando o empresário identifica que a geração seguinte não quer, não tem potência naquilo, não tem tesão mesmo, não tem interesse em continuar o empreendimento que o patriarca, a matriarca fundaram, ele precisa pensar em outras alternativas. E aí o mais inteligente, sem sombra de dúvidas, é a venda. Porque na venda ele realiza o seu capital. Empreender é uma vida de investimento, né? O empresário ele vai, na medida que vai crescendo, vai pegando capital, reinvestindo. Então ele vai melhorar a tecnologia, ele vai melhorar o pátio fabril, ele vai investir em treinamento para a equipe, ele vai investir em processo, ele vai investir em estratégia comercial, vai investir em marketing, ele não para, ele investe, na expectativa que, né, aquilo comece a retornar em dividendos. Mas chega uma altura da vida, né, eu estou com um deal, inclusive semana que vem eu viajo para o Rio Grande do Sul, onde o meu cliente tem 67 anos de idade. Ele não está mais no jogo pelo dinheiro, né? Não é o dinheiro pelo dinheiro. A geração seguinte não quer tocar o negócio. Um dos filhos está ainda como financeiro e o outro, pelo amor de Deus, eu não quero mais. É isso. E eles entenderam, respeitaram e apoiaram esse outro filho que está fora do negócio, mas o que está não quer continuar. Então, a solução, eles contrataram a VSH Partners para vender essa empresa, uma fábrica. E semana que vem eu levo um investidor, um grupo alemão, para conhecer o pátio fabril. E nessa perspectiva, o que meu cliente quer? Ele quer realizar o capital dele, quer colocar o dinheiro no bolso e quer que uma estrutura séria, confiável, que tenha a capacidade para dar continuidade ao negócio, mantenha e perpetue o legado, né? Aquilo que foi construído com tanto sangue, suor, poeira no rosto e muita lágrima aí no meio do caminho, né? Empreender uma vida de solidão. E quando a gente realmente encontra um investidor que você tem o conforto, que vai ter não só a capacidade financeira para fazer a aquisição, mas também a capacidade técnica, a expertise, nesse caso industrial, para fazer essa aquisição e trazer o negócio para a perpetuidade, é um transbordo, uma alegria sem fim para o nosso cliente. E a importância de contar com essa consultoria especializada, né, e altamente qualificada para transformar todo esse processo em algo leve, seguro. Sem dúvida. Eu acho que esse é um desafio diário nosso, trazer essa leveza, porque a gente está negociando a vida do empresário. Nesse caso, são mais de 20 anos de dedicação exclusivamente a essa empresa, fora o repertório anterior para conseguir ter a condição de montar o negócio. Então, tudo isso realmente é muito sensível, muito delicado e demanda aí um cuidado especial. Exato. E para concluir, Eric, para o empresário então que está nos assistindo agora e pensa em se posicionar para um M&A nos próximos anos, por onde começar, o que fazer? Que arrumar a casa, precisa
ter a clareza do que ele quer, eu acho que, né, dando um passo anterior, primeiro é saber o que você quer. Para quem não sabe para aonde quer chegar, qualquer caminho serve, né? A Alice no País das Maravilhas. Então, precisa saber, eu quero vender. Por que eu quero vender? Porque eu quero me aposentar, que é o caso desse cliente que eu comentei agora. Ele quer se aposentar, simplesmente. E se a gente for honesto e sincero, provavelmente ele tenha lá 10 anos de potência. 67 anos hoje, né, você é jovem com 60 e poucos anos. Com 77 para 80 já não é tão jovem assim. Essa é a realidade. É uma realidade dura, mas é isso. A gente não pode fantasiar. A vida tem as coisas maravilhosas, mas tem os aspectos difíceis, né? E nesse sentido, a lucidez de saber o que quer e em quanto tempo você projeta para atingir esse objetivo é fundamental. Então, a venda da empresa é uma decisão. E não é porque o empresário decidiu que quer vender hoje que amanhã vai cair um Pix de 100 milhões na conta dele. Não funciona assim. M&A é um conjunto ordenado de atos. Ele tem começo, meio e fim. E tem como pular do meio para o fim? Não. Você precisa passar pela trajetória. E aí demanda realmente, né, uma preparação, uma adaptação mental, porque você tem um vínculo com aquele negócio, você tem um apego àquilo. Você abriu o CNPJ, você montou a indústria, você prospectou os primeiros clientes na unha, você era o vendedor porta a porta no começo do negócio. Então, existe muita história e muita emoção dentro desse cenário. E se desapegar, se desvincular disso, parece que é muito simples, porque a gente pensa que é racional, mas o ser humano ele tem uma componente emocional gigante, que provavelmente é o que predomina, inclusive, as nossas tomadas de decisão. E aí eu já vi muito M&A chegar na marca do pênalti pelo fato do empresário não fazer esse exercício que eu estou recomendando nesse momento, ele não conseguir dar o passo. É quase que, estou indo para o casamento, chegou no altar. Não estou preparado para isso. Né? Porque, né, existem coisas maravilhosas no casamento, mas tem coisas péssimas no casamento. Né? Tem muito desafio nesse relacionamento. E aí o empresário precisa realmente refletir sobre isso, se permitir pensar, conversar com pessoas que passaram por um processo semelhante, programar o que ele vai fazer no dia seguinte, porque eu ia para a indústria, trabalhava 12 horas por dia, aí eu vendia a indústria e daí o que eu vou fazer essas 12 horas? Mas vou viajar, sim, mas eu já fui para a Europa, já fui para a Ásia, já fui para os Estados Unidos, conheço a América do Sul, viajar vai te preencher? Então, você precisa pensar, é isso, não é racional, é emocional. Superada essa etapa, que na minha opinião é o mais importante, aí são aspectos mais sofisticados de gestão. É mapeamento de processo, automatizar tudo que for possível dentro da empresa, melhorar a eficiência, diminuir o custo operacional, olhar a tua DRE linha a linha, entender, isso aqui, se eu colocar mais pressão e dinheiro, vai gerar mais resultado, sim ou não? Ou se eu cortar isso aqui, vai gerar um impacto na qualidade do que eu entrego? Sim ou não? Não afeta a qualidade. Tá? Então é um excesso, corta. Para que você tenha realmente um EBITDA mais interessante. Muitas transações elas têm como uma base de precificação do ativo, ou seja, de valuation vinculado ao EBITDA, então é um indicador financeiro importante. Então, melhorar o teu EBITDA e, obviamente, o teu lucro líquido. Né? O que interessa no final do dia é o lucro líquido. Mas e se eu fizer tudo isso e daí não vender? Sim, você vai ter mais dividendo na companhia. Com mais dividendo, você coloca mais dinheiro no bolso da pessoa física e uma parte você reinveste, melhora mais ainda a empresa. Mas esse processo é algo fundamental. A acomodação é a morte. Então, se o empresário virar gato gordo, não é interessante para o mercado. Aí, quando fica mais velho, a gente já teve experiência de 2 empresários, um de 83 anos, outro de 90, procurar a gente para vender. Sim, ninguém acha que eu sou um santo, mas querem um milagre. Eu não faço milagre, não tem como. Perdeu o timing. Mas meus filhos não querem tocar o negócio, né? Um case até do Rio de Janeiro esse.
Meus filhos não querem tocar o negócio. Sim, mas você tinha que ter visto isso há 20 anos. E agora? E agora, né, vai acontecer o que é uma das certezas da vida, né? A primeira os impostos, né? A gente é submetido à tributação, né? Seja consumindo, seja produzindo, seja adquirindo patrimônio. Então, os impostos, né, é uma certeza. A outra certeza é que as coisas mudam. E a terceira é a morte. Então, em algum momento eles vão morrer e o negócio vai acabar. Mas todo o valor que foi construído vai se perder, porque não se pensou nisso antes. Então, esses aspectos, eles são fundamentais para o empresário que quer dar o passo, né? Ele precisa pensar, refletir, melhorar a sua gestão, né? Diminuir o custo operacional, não fazer corte burro que impacte na qualidade, porque se impactar na qualidade, daqui a pouco vai cair venda. Pensar numa perspectiva de crescimento, entender como a tecnologia melhora o seu negócio. Tá na moda a questão da inteligência artificial, todo mundo está fissurado com a AI, né, como vai aplicar e tal, mas existe um passinho antes que é simplesmente automatizar processo burro, processo repetitivo. Então tem muita coisa que dá para melhorar com uma tecnologia menos sofisticada. Então faz o básico, superou o básico, aí a gente vai para um nível mais sofisticado aí de gestão. Acho que o arroz com feijão bem feito sempre é interessante no mundo dos negócios. Sem dúvida. Eric, muito obrigada mais uma vez, sempre muito valioso o que você traz para a gente. E a você que nos acompanhou até aqui, a gente agradece muito, te convida para assistir outros vídeos do canal também. Muito obrigada, bons negócios e até a próxima.